Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. É um prazer ter vocês por aqui. Este é o Mundos Internos, um canal dedicado a olhar o comportamento humano, tentar aprender alguma coisa com o que a gente está vendo. Aqui eu tento fazer uma promoção de autoconhecimento, de saúde mental, de entendimento da nossa realidade psíquica, que muitas vezes a gente não tem acesso a ela. Fica lá no inconsciente guardadinho e a gente tenta trazer alguma coisa para a sua consciência, para que você se entenda melhor, se veja de uma forma diferente, ressignifique suas questões que podem ser tão incômodas e tão dolorosas. Uma das formas que eu faço isso é esse livro aqui que a gente está lendo, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, e a gente vai dar continuidade à leitura dele hoje. Mas antes disso, eu já peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, observe se você já assistiu os outros. Se você ainda não assistiu, volte e veja desde o início, porque é uma verdadeira terapia. Além deste livro, tem também outros projetos acontecendo no canal. Tem a leitura do Diário Estoico, tem os ensinamentos, frases e perguntas da Clarice Lispector. Temos aqui também algumas lives e algumas apresentações sobre saúde mental no trabalho, saúde mental na internet, sobre a infância, sobre a nossa subjetividade. Então, dá uma olhadinha, porque tem bastante coisa no canal que você pode usar para seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos continuar então com a leitura deste livro na página 140 hoje, tá? Um sonho recorrente. A psicologia analítica junguiana considera a psique como um sistema autorregulatório, semelhante ao corpo que mantém seu próprio equilíbrio. De forma semelhante, uma adaptação muito extrema requer, inevitavelmente, compensação, trazendo o inconsciente a uma relação com a consciência. Sofia relatou um sonho recorrente no qual um homem a perseguia por ao redor e através de prédios. O sonho acontecia em paisagem urbana, tumultuada, impessoal, caótica, concreta ao redor e amorfa. Ao longo do sonho, ela se escondeu e se esquivou, sabendo que, mesmo não sendo pega, o homem poderia apanhá-la. Esta cidade pode representar a distância, as estruturas de concreto, a frieza e a falta de reação empática do pai. Discutimos o homem do sonho como um aspecto de seu pai e partes da sombra que ela não conseguia enfrentar. O que mais podemos compreender deste sonho? A aridez pode representar a forma como ela se sentia internamente. O homem desconhecido que a perseguia pode representar os outros, tanto dentro como fora, a perseguindo, como a cultura patriarcal, sociedade, família e religião desprovida de espírito e vida. Sofia era o perseguido e perseguidor, se esquivando e fugindo. A imagem do sonho também revelou muito do que era presente na psique dela, como evitava buscar ajuda. Ela estava sozinha e se endurecia para superar as coisas e cada vez mais escapava das ameaças. Isso replicava o que pode acontecer quando não há experiência com o pai envolvido. Sofia não esperava ser ajudada, presumindo que ninguém a entenderia, muito menos que se importaria com ela. Nesta imagem do sonho, temos uma ideia do que é tanto ausente como presente, a psique com dificuldade de ser ouvida e vista, mas ainda assim assustada. Para Sofia, era um risco ser exposta como humana e vulnerável, pois aprendeu com um pai que enganava, guardava segredos e era ausente. A falta emocional e física e a tristeza consequente afetam o reino imaginário e a entrada simbólica precoce que a criança não consegue nomear o que perdeu nem o que lamenta ter perdido. Para Sofia, a presença paterna e a experiência de ser vista ou ressoar com algo era quase completamente estéril e, posteriormente, vivenciou o mundo como algo que lhe oferecia pouco. É impressionante como essa sensação de ter que se virar sozinha é algo muito comum, né, nessas pessoas que têm o pai ausente. Porque de fato é o que elas precisaram fazer, né? Elas precisaram se virar sozinhas. Elas tiveram que ser responsáveis por si mesmas, mesmo não tendo condições de fazer isso naquela idade tão jovem, né? E aí você vê o reflexo disso na vida adulta, quando não pede ajuda, coloca os pés pelas mãos, sente insegurança, não se sente suficiente, acaba tomando decisões precipitadas, não tem um respaldo de alguém que teve ensinamento, sabe, que teve validação. Esse é um sintoma bastante comum, assim, bem presente mesmo nesses casos. A defesa do como se. Uma estrutura defensiva fechou Sofia em um combate interno, e os ataques dela a si mesma eram cruéis e a deixavam dilacerada. Ao negar e rejeitar parte de si,
Ela permaneceu invisível, com um sentimento de estranheza até para si mesma. O amortecimento emocional de Sofia era sobreposto com vulnerabilidade, ilustrado pelas lágrimas derramadas durante a terapia, embora sentisse vergonha delas. Sua tristeza representava uma expressão da profundidade da ferida, a profunda perda de um pai que não foi presente. A tristeza se tornou seu objeto emocional de apego. O começo ideal em um ambiente acolhedor e amoroso com um pai nunca aconteceu com ela. Estes eram os sentimentos de solidão e desconexão que experimentava quando estava com outras pessoas. Quando os instintos se tornam autodestrutivos no início da vida, falta ao ego coesão e este cai em pedaços. A ansiedade e o sentimento de ter sido destruída de dentro para fora é o que resta, e muitas vezes Sofia não conseguia pensar, sentir ou encontrar uma direção. Às vezes ficava aterrorizada, descrevendo a solidão pontuada por choro incontrolável ou comendo sorvete e biscoitos descontroladamente. Sua psique e corpo clamavam pela falta de ressonância, o anseio por amor não correspondido, a negligência e a insuficiência emocional. Ela pensava que os outros não compreendiam esse lugar psicológico como um abismo que a separava deles. Frequentemente, Sofia era bombardeada internamente pelo que devia ou não fazer, fossem exercícios, um café, trabalho ou leitura. Nunca sabia o que queria. Sofia chamou este lugar de lugar destruído, onde as regras tinham que substituir o si mesmo, o espontâneo, no qual ela não confiava. O si mesmo não era emergente, mas sim fragmentado, dissipado e apagado. Sofia vivia em uma prisão solitária do si mesmo. Havia o medo de se abrir para outra pessoa e correr o risco de aniquilação psicológica. A falta de devoção paterna significava que o desdobramento do si mesmo se deparava com um local cercado vazio, hostil ou inadequado, e ela se sentia invisível e ou nocivamente relacionada a ele. Seu si mesmo buscava uma estrutura interna benevolente e criativa, mas também não conseguia acessá-la. Por muito tempo, Sofia parecia incapaz ou relutante de entrar em contato com esses lugares internos. O psicanalista francês André Guin interpretou essa situação como uma pessoa que necessita do recipiente do analista para que o conteúdo seja apresentado. Segundo Guin, tanto analista como analisado precisam, como objeto ruim, continuar a ser ressuscitado e ambos estão diante do vazio que retoma camada após camada de negligência emocional ser removida. A transformação do si mesmo precisa desse espaço interativo para que o analisado possa começar a se abrir com segurança. A aparente necessidade de Sofia de não ter vínculo e ficar sozinha para poder se encontrar era paradoxalmente misturada com uma incapacidade de se envolver consigo mesma. Isso vinha de um fracasso no ambiente acolhedor do pai, pois havia pouca constância estabelecida em seu mundo. Como opinou Arnold Model, psicanalista americano, abre aspas, as interações traumáticas sem um cuidador paterno inicial foram replicadas em uma relação com um objeto internalizado igualmente traumática, deixando em seu rastro o verdadeiro si mesmo que espera ser encontrado. Fecha aspas. Em vez disso, um si mesmo grandioso oferece uma proteção mágica e um si mesmo independente e onipotente não precisa do outro, como compensação pela ausência de segurança. A perda de contato com si mesmo autêntico pode resultar no afastamento de outras pessoas. Afastada de um núcleo afetivo, a vida parece sem sentido, vazia e fútil. Sofia não apenas se sentia como uma estranha com seu pai, mas também era o receptor de suas deficiências emocionais e amor inacessível. Sua psique e corpo choravam, possivelmente pela falta de reflexão e anseio não correspondido. Sofia descreveu uma estranha sensação de ausência na presença do outro. Ela se sentia como uma concha, cobrindo o que descreveu como uma fenda. Um vazio persistente e agonizante no cerne de tudo. O efeito de longo alcance da negligência do pai significava que Sofia desdenhou e negou seus instintos físicos que se tornaram repletos com sentimentos negativos quanto ao corpo. Também estava consternada e envergonhada sobre a sexualidade. Essa divisão ou parcelamento do si mesmo vinha acontecendo há muito tempo. Era como uma experiência de fragmentação, um sentimento de ser encurralada, uma sensação de pavor indescritível, de desintegração, a incapacidade de suportar a ausência. Uma conexão com outros era ameaçadora. Ela antecipava a crueldade. Era bombardeada com sensações demais e não tinha tempo de compor seus pensamentos e reações. Ela buscava o que chamou de precisar de alguém para lhe completar. A ansiedade e o sentimento de ser destruída de dentro para fora é o que resta quando não há um pai. Dúvidas de desespero podem se tornar insuportáveis e a vida parece brutal.
André Green nomeou essa situação emocional de luta em branco e a alinhou com o vazio. Também pode ser associado com o complexo paterno negativo. A filha sobrevive à negligência emocional e à tristeza, mas pode não conseguir enfrentar o amortecimento progressivo da vida. Entre o luto e a perda, o anseio pelo pai não diminui. A ausência indica um lugar vazio a ser preenchido. Isso acontece por meio da recordação do que foi perdido e prejudicado, um processo de cura individual e coletiva. As repressões, desalinhamentos e falta de desenvolvimento do passado aparecem e influenciam o presente. O inconsciente é ativado pela intenção, medo, esperança ou qualquer emoção forte. Por meio desse processo, tentamos dominar a perda e feridas emocionais de todos os tipos, internas e externas, agudas e acumulativas, pessoais e coletivas. A busca necessita que a pessoa esteja exposta e apreensiva, sentindo-se ter sido castigada e às vezes exausta. O mundo se abre quando começamos, e do mesmo modo se torna estreito se nos recusamos ou damos as costas a ele. A consciência não é linear, mas volta a reincorporar o senciente e obrigar o imaginativo de novas maneiras emergentes. Trata-se de um esforço para ampliar e aprofundar, indo em direção à reflexão interior. A complexidade e riqueza da psique emergem quando se dirige os efeitos do pai ausente. Quando sentires como estagnação e mistério a tua falta de fantasia, de ideias súbitas, de vivacidade interior, e se puseres a completar isso com o grande interesse, que em ti desperta tanto o alarme por perceberes a morte interior, como também o clamor do deserto. Então fica sabendo que poderá acontecer algo contigo, pois o vazio interior oculta uma plenitude tão grande como ele, contanto que apenas permitas que ela possa penetrar em ti. Tampouco podemos ser livres de preocupações quando pensamos que, sempre que somos observados, somos examinados. Porém, a vida daqueles que sempre vivem por trás de um mastro não é agradável nem livre de preocupações. E aqui encerramos o capítulo 7, que é onde a gente teve várias descrições sobre esses efeitos, sobre como aparecem esses sintomas da vida adulta, né? Então, a gente viu formas bastante comuns, que foram descritas mais de uma vez aqui, em várias pacientes, como ela aparece, né? No próximo capítulo, que é o capítulo 8, a gente vai começar a ver, tem o título aqui, né, como o diálogo da terapia. Então, eu imagino que a gente vai começar a ver como que a terapia vai resolver, vai ajudar algumas coisas. O que vocês acharam até aqui? Eu achei bem pesado essas descrições todas que foram colocadas aqui no livro pela Susan, mas, no entanto, é a realidade, né? Esse despedaçamento que existe da psique da mulher, da construção do si mesmo, essa falta, esse vazio e essa ausência que sempre será vista como algo faltante dela mesma, né? Como se fosse culpa dela. Então, ela vai tentar preencher, e nessa tentativa de preencher, ela vai muitas vezes se envolver em coisas que não são tão saudáveis assim, com relacionamentos não tão saudáveis assim, aceitando coisas que não são boas para ela. Isso falando de uma forma bem reduzida, porque aqui a gente teve descrições bastante profundas e muito mais complexas do que isso, né? Caso você não tenha visto, eu te convido a voltar nos vídeos e acompanhar essas descrições e esses relatos que a Susan trouxe aqui no livro. Muitos deles são compilados de várias pacientes que ela transformou em uma só, e aí a gente pode ter uma dimensão do quanto isso atinge muitas pessoas, não são poucas. Então, muito obrigada por estarem aqui, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a voltar no próximo vídeo, que a gente vai dar continuidade a esse livro. Eu espero terminar em breve, para a gente poder dar continuidade a um novo projeto que já está engatilhado. Fique esperto, ativa o sininho para receber as notificações, para acompanhar tudo que está vindo por aí. Te desejo um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!